Hi guys, estamos de volta com a nossa aula de revisão, né? Então, vamos lá para a nossa revisão rapidinho. Joga o slide aqui para nós, para a gente ver aqui atrás. Aê, vamos lá. Só lembrar, esse foi o título da nossa aula. The Engineer forgot his tools. Vamos lá. Então, a gente trouxe a tabelinha para vocês que não tinham na última aula, né? Então, a gente trouxe agora na revisão para você saber qual é o possessive adjective and possessive pronoun de cada subject pronoun, tá? Então, a gente tem ali I, you, he, she, it, we e they, né? Dos subject pronouns. E ao lado nós temos possessive adjectives. My car, your house, his man, her sister, its tail, our books and their friends. Lembrando que nossos possessive adjectives são só my, your, his, her, its, our e their. Cada um indica um pronome ao lado. E aí a gente tem os possessive pronouns, tá, pessoal? Então temos my, yours, his, hers, ours e theirs. Tá? E temos o its também, porque é igual ao possessive adjective, tá? Corresponde à mesma coisa. E qual é a posição desses possessive adjectives and possessive pronouns na nossa frase, tá, pessoal? Eles são usados para indicar posse, tá? Lembra que a gente falou na última aula? Então, vamos lá. Os adjetivos possessivos, a gente vai usar antes da nossa posse, antes do substantivo da frase, tá? Então, ele vai indicar a posse de alguma coisa, tá? Então, ele vai vir antes. My car, your house, ele vem sempre antes do substantivo. Já os pronomes possessivos, eles vêm depois do substantivo, tá? Um vem antes e o outro vem depois. Ele vai indicar aquela sua posse da frase, só que no final. É também, às vezes, para você não ter que repetir a mesma coisa duas vezes, tá? Então, aí a gente tem, ó, my car is blue. It is mine, tá? Então, o meu carro é azul, ele é meu, certo? Então, basicamente um exemplo só para vocês saberem, tá? E agora a gente vai falar sobre os indefinite article e o definite article. Artigo definido, indefinido, no caso indefinido depois do definido. Gente, a diferença a nuance é muito pequena. O que você tem que lembrar é que o seguinte, coloca aqui pra mim, vem aqui na tela comigo, vem pra você, e você vê aqui que o a e o an são os artigos indefinidos, eles vão significar um e uma, somente usado no singular, e eles também vão ser utilizados, lembra lá que eu comentei com vocês, para falar de profissões também, certo? E aí o a ele vai ser usado antes de substantivos no singular que se iniciem por consoante, porque ele sempre vem depois de uma consoante, aqui é uma vogal, que vem depois dele é uma consoante, como a car, um carro, a bus, um ônibus. E também por H quando este tiver aquele som, lembra do H que pode ter som ou não? E também por vogais que tem um som de consoantes, que são as semivogais, o Y e o W. Já o N, ele vem sempre antes de substantivos que no singular que se inicia por vogais. É como se fosse uma casadinha. N termina com consoante, a próxima palavra vai ser uma vogal. Então, an airplane, um avião e assim por diante. E quando o H tiver esse som aí quando ele não for pronunciado, né? Esse som aí de vogal, como na palavra hour, hora. Tudo bem? Já os artigos definidos, né? Que na verdade, um artigo definido, que é o the, ele vai ser utilizado o quê? Para singular e plural, né? Você tem ali os as, também masculino e feminino, e para a questão de profissões, na série de profissões, ele vai ser utilizado aí com mais de uma pessoa que forma uma profissão, como aqui the teachers, os professores. Agora, se for a professora, você vai usar a teacher e não the teacher, porque você está com the teacher especificando o grupo ali de trabalhadores. Agora, a teacher não, você está sendo mais vago. Então, para relembrar os artigos definidos mesmo, tá, gente? Muito simples, muito básico. Chegou o momento da sua atividade de sala. Be right back. We're back, estamos de volta, é o momento de você corrigir as suas atividades, é o momento de você tirar suas questions. Será que você teve muitas? Eu acho que não. A gente não fez a atividade de sala. Bem simples. Pio, perdões, para você, eu sei que vocês estão felizes. Não rolou atividade. Atividade de sala não. Olha, eu me confundi. A gente não fez o practice, a prática.
Aí você fala, ai que bom, porque a prática você, na verdade, ia praticar lá com a gente. Mas você não vai ficar sem praticar, você praticou agora aí na sala de aula atividade, você fez. E eu tenho certeza que você se deu muito bem, porque é um assunto simples. São 3 assuntos, 4, na verdade, assuntos nessa aula, mas muito simples. 2 interligados, outro também que, de alguma forma, também são interligados ali. Bem facinho, então não tem como se confundir, né, pessoal? E as profissões. Só que nessa atividade a gente vai falar de quê? A gente tem aí um texto, um pequeno texto, né, um negócio bem pequenininho. Tem palavras com profissão, como a palavra pilot. Então tem aí a questão de fazer a ponte com a nossa aula. Interpretação de texto, as always, como sempre, tem aula que vai ter, atividade que vai ter interpretação, outras que não. E nós temos a atividade de gramática. Vamos lá fazer a leitura do texto? Vamos fazer leitura aonde? Lá na tela, para que vocês olhem melhor as palavrinhas serem traduzidas. Let's go! Vamos lá, John, a pilot. Gente, inclusive, eu sempre faço o seguinte, eu falo pra vocês assim, lá nas aulas, quando a gente for ter, lá na frente, não, né, quando falo na frente, lá no 2º ano, 3º ano, neste caso, é sempre importante, antes de você ler um texto em inglês, você sempre lê o enunciado para ver o que ele te pede. Isso já vai fazer com que você não perca tanto tempo assim na hora de responder uma atividade. Mas aqui eu faço um pouco diferente, até pelo tempo que a gente tem aqui. Então eu acabo lendo e depois falando do enunciado. Mas você, na prática, fazendo exercício, leia sempre o enunciado, as alternativas e depois vá para o texto. É sempre mais interessante fazer isso. Principalmente quando se trata aí, por exemplo, do Enem, né, teacher? Na hora do Enem, o tempo é muito precioso, então você Exatamente. sempre lê antes do enunciado. Vamos lá, um texto bem pequeno. John, a pilot, loves his job. Então, o John, piloto, ama o trabalho dele. Olha o dele aqui. Esse aqui, no caso, é um adjetivo possessivo, todo mundo concorda, né? Já que ele vem antes da posse, que é o trabalho. His plane is always clean and ready for the next flight. Ou seja, o avião dele é de quem? Podia ser dela, mas a gente está falando do John, então é dele, his. Está sempre, olha o verbo to be aqui, ó, com a função de estar. Está sempre, isso aqui é um marcador de tempo, always, clean, limpo, e, que é uma conjunção, preparado para o próximo voo, next flight. Emily is a teacher. A Emily é uma professora. Olha aqui o a. Tá vendo? Você não vai falar Emily is teacher. Né? Não existe Emily is teacher. Não existe isso. Você precisa colocar sumiu a palavra, o pronome indefinido. Artigo indefinido. Artigo indefinido aqui. Você não pode não colocar, mesmo que você não traduza isso aqui no português, que a gente não precisa falar uma professora. Emily é professora, acabou. Her students, os alunos dela, porque aqui a gente já tem esse adjetivo possessivo, já porque a gente está falando da Emily, então muda, não vai ser mais sobre o John. Admire her for her dedication and patience. Ou seja, os alunos dela admiram ela por sua dedicação e paciência. They both love their profession. Eles dois, esse both, ele faz referência a 2 pessoas, tá? Então, eles dois amam a profissão deles. Esse there nada mais é que o plural de he e she no contexto de adjetivo possessivo. Então, her e his, eles estão aqui eles estão juntos nessa única palavrinha aqui, porque você está usando para homem e mulher. But John thinks his is more exciting while Emily believes teaching is the best. O que ele fala aqui? Mas John pensa que but John thinks his is More. Na verdade, ele fala que a profissão dele, né, que ele pensa que a profissão dele é mais animada, mais, né, excitante, animada, do que enquanto a Emily acredita que ensinar é a melhor coisa. Então, o John é um piloto e a teacher é a Emily. O que você acha aí? Qual é a profissão mais animadora? Enfim, eu não sei dizer. Eu acho que pilotar talvez seja melhor, né? Não, nada contra ser professora, mas é porque você tá lá nas nuvens, Nossa, né? Deve ser um negócio... Legal. Pois é, né? Não tem nem como a gente comparar, eu acho. Mas vamos lá. Qual profissão o John exerce? Falamos aqui, mechanic, doctor,
teacher, pilot, architect. Somente essas duas palavras aparecem no texto. E, obviamente, a resposta é a letra D de dado, pilot. Muito easy. Vamos e lá. aí, a número 2? Número 2, o que os estudantes da Emily admiram nela? Vamos lá, pessoal. Lá no nosso texto, eles falam, né, que os estudantes admiram. Mas aonde que está isso, né? Aqui, na terceira frase aqui, ó, do texto. Terceira? Segunda frase. Aqui, ó. Her students admire her for her dedication and patience, tá? Ele tá falando aí. Então, vamos lá. O que eles mais admiram nela? Aí tem her plane, her excitement, her dedication, her flight, her building. Só o que aparece é isso aqui no texto, né? Então, de acordo com o nosso texto, eles admiram a dedicação e paciência dela. Então, gabarito? Aparece o plane também, mas aparece também, his plane. Na verdade, aparece o avião dele, não o dela. Então, gente, dá pra saber, né, que a resposta então, é a letra C, tá? C de cachorro, her dedication. Tô falando hair é cabelo, pra lá. Her dedication, dedicação dela. Muito bem. Vamos lá pra próxima, número 3. Qual é o pronome adjetivo correto para completar essa frase aqui? A frase é: as aulas dele são interessantes. Então, esse dele é o que a gente estudou nessa aula, basicamente. Tanto o adjetivo possessivo quanto o pronome possessivo. As aulas vai ser aí a posse, porque são deles. Então, lessons são aulas. Are interesting são interessantes. Olha o verbo aqui, to be, são interessantes. Aí você tem aqui her, que já não é, porque her vai ser a mesma coisa que she, que ela. Então, nada a ver, não é dela, e sim dele. There, não vai ser there, porque there vai fazer referência tanto a ele quanto ela, duas pessoas. A gente está falando de duas pessoas aqui? Não. Aí a gente tem aqui his. His vai fazer referência a quem? A ele. Ele é o quê? Sexo masculino, e as aulas são dele. Portanto, não tem nem o que a gente fazer mais aqui embaixo, já que isso aqui fala de objetos, coisas e animais, não de pessoas. E isso aqui equivale à primeira pessoa do singular, que é eu, né? Que é I em inglês. Portanto, resposta correta, letra C de cachorro. His lessons are interesting. Muito bem. Vamos lá para o número 4. Complete a frase com o pronome possessivo adequado, tá, pessoal? Então, vamos lá. This pen is not yours. It's. Essa caneta não é tua, ela é dela, tá? Dela. Aqui, ó. Então, estamos referindo a que a caneta é dela, né? A posse é dela. E aí, a gente tem os possessivo adequado, né? Que é o que vem no finalzinho ali. Então, vamos lá. Letra A, mine. Mine. Não vai ser, porque o my faz referência a my e referência ao I, tá? Então, theirs não é, por quê? Porque o theirs é mais de uma pessoa, aqui a gente só tem uma pessoa. Tá? Já está falando de um objeto de uma pessoa. Aqui temos his, mas o his não é his por quê, pessoal? Porque o his, ele corresponde a he, tá? His. Então, é dele no caso. Então, ours também não vai ser, porque seria nosso. Então, aqui já está falando da caneta dela. Se a caneta é dela, só sobrou uma opção, que é a letra E, tá? Hers, que corresponde a she, tá, povo? Eu ia colocar her aqui, porque lá no adjetivo possessivo, o her é ela, né? E você não tinha como errar essa aí, nessa questão de ser adjetivo? Não, mas é porque, por causa disso aqui que eu vou falar. Por ser adjetivo possessivo, pronome possessivo, porque todas as alternativas que tem aí equivalem a pronomes possessivos, porque todos terminam com S, lembra? Exceto a letra A, que o mine, que é correspondente ao eu no inglês, I, ele não tem o Szinho mesmo. Então aqui você não ia se embananar se era pronome possessivo ou adjetivo possessivo, que isso que pega. Né? Então, resposta correta, letra E. Letra E, não tinha de outra opção, escola. podia ser. This pen is not yours. Essa caneta não é sua. It's hers. É dela. E o que é dela? Aqui é a posse. Caneta. E na última aqui a gente tem: escolha o pronome adjetivo e um artigo indefinido que melhor completa a frase. Aqui você tem duas coisas para escolher. Claro, você pode já matar só em uma, né? Ah, eu acertei o artigo indefinido, já o outro eu não tive tanta certeza. Mas vamos lá. A gente tem aqui a frase: My friend Carla is alguma coisa, actress,
and alguma coisa, daughter, is following the same path. Quer dizer o que aqui? A minha amiga Carla é uma atriz, ou então atriz, que a gente no português não fala, precisa falar, já falei isso pra vocês. Então aqui vai ficar o artigo indefinido, né? Ou como se fosse no inglês, né? O indefinite article, que é o contrário que a gente coloca, né? Como se fosse AI, né? AI, inteligência artificial. Actress and alguma coisa, sua filha, filha dela. Engraçado que a gente no português fala sua filha, mas no inglês eu me lembro, inclusive, que quando eu estava aprendendo esse adjetivo possessivo, eu sempre conto essa história quando eu dou essa aula. Eu sempre tive problema, porque eu sempre queria colocar sua filha. Eu queria colocar o your. Só que esse your não tá falando da sua filha, tá falando da filha dela. Dela. E eu sempre ficava doida por causa disso, que eu queria colocar your pra tudo. Mas você tem que colocar a filha dela, que é o her, ou hers, depende aí. Mas a gente tá falando o quê? De posse. A posse, ele vem aqui, ó. A posse vem exatamente depois do seu tracinho, que já indica que você vai usar o quê? Um adjetivo possessivo e não um pronome possessivo, porque o único que poderia ser era o hers e o her, né? Tanto é que eu fiz de propósito, eu coloquei aqui, ó o que eu coloquei aqui, o artigo indefinido igual na letra E e na letra B para você justamente, sou perigosa, tá vendo? Ficar na dúvida. O que vai matar mesmo aqui a sua resposta era o adjetivo possessivo, que não vai ser um pronome possessivo, já que a posse está vindo aqui depois. Então, a resposta correta vai ser a letra B. My friend Carla is an actress. Por que an actress? Porque a gente está usando aqui um substantivo que começa com vogal e tem som de vogal. E esse aqui a gente usa para quê? Para substantivos que tem som de vogal. Não é somente porque começa com vogal e tem que ter som de vogal, tá bom, gente? E o her, porque a gente está usando o quê? Um adjetivo possessivo, porque a posse vem depois. Então é isso, super easy, muito fácil, espero que vocês tenham acertado. Fiquei com vocês as nossas referências. And the class is over, com tempo ainda faltando. Hoje a gente, né, a gente conseguiu, a gente foi, a gente vai. E é isso, pessoal. A gente vai finalizando a nossa aula, a gente vai se encontrar na aula 3.1. Tem muito assunto ainda para você revisitar, tem muito assunto ainda para você reaprender ou aprender. E uma dica que eu dou, viu a nossa aula aqui? Eu não sei, eu acho que ainda não aprendi 100%. O que você deve fazer? O que você deve fazer? Pesquisar. Pesquisa mais sobre. Pesquisa mais sobre o assunto que você vai conseguir entender com certeza. São 3 assuntos, 3 não, foram 4 assuntos, né? Fora. Mas são assuntos relacionados um com o outro e eles não são assuntos difíceis, tá? Então, assim, dá para entender. Você pode praticar mais exercícios em casa, tá? Além desses, que você vai conseguir entender sim. Muito bem. Então é isso, gente. See you next class and bye bye. See ya, bye.